Uma expressão exponencial a elevado a b com a positivo e b um número real, essa exponencial é menor que 1 nos seguintes casos somente. Primeiro caso, a menor que 1 e b maior que 0. E um outro caso, a maior que 1, né, contrariando aqui, a menor que 1, agora a maior que 1, e b menor que 0. Usando essa informação, determine o conjunto solução da inequação abaixo. Essa inequação. Então, aqui para mim, esse módulo está representando o A e este expoente, que é um polinômio de grau 3, então já tem aqui o A e o B, portanto diz respeito a esses dois casos possíveis. Agora olhe bem, ele falou que o A tem que ser maior que 0. Como aqui está em módulo, eu sei que ele é maior ou igual a 0. Então tem que tirar o igual. Como que eu tiro igual? Isso aqui não pode ser 0, né? Quer dizer, o x não pode ser menos meio. Por isso que ele disse que o x é diferente de menos meio. Então vamos simplificar primeiro esse polinômio de grau 3 aqui. Então, eu apresentei aqui para vocês duas maneiras de resolver, tá? Nós não vamos fazer da maneira azul. Apenas eu fiz aqui por curiosidade para vocês, tá? Eu percebo que se aqui fosse 12, eu poderia colocar o 6 em evidência e ele fica um trinômio bonitinho. Então, como que eu faço para aparecer 12x aqui? Eu somo o x aqui. Só que eu tenho que somar e tenho que subtrair para não alterar. Então, somei x aqui, subtraio x. Então, eu fico com essa expressão. E eu consegui o que eu quero, 12x. Então, o que eu fiz? Coloco aqui o x em evidência, fica x ao quadrado menos 1. E aqui eu coloquei o 6 em evidência, o menos 6 em evidência, para ficar mais bonito ainda. Pensando aqui no 12, né? Então fica x ao quadrado menos 2x mais 1. Isso aqui eu posso fatorar, x mais 1, x menos 1. E aqui eu posso fatorar, escrevendo como o quadrado da diferença, x menos 1. Daí eu posso colocar o x menos 1 em evidência. Desenvolvo aqui. Aqui fica então x ao quadrado. Aqui menos 6x, aqui x fica menos 5x. E menos 6 com menos 1 dá mais 6. Então reduziu a isto. Dá para melhorar ainda mais. Isso aqui, por soma e produto, fica fácil de achar as raízes, né? As raízes são... as raízes são 2 e 3, né? 2 e 3 o produto dá 6 e a soma dá 5. Como as raízes são 2 e 3, eu subtraio 2 e subtraio 3.
Então, obtive isso aqui. Obviamente que nem sempre a gente consegue enxergar isso. Então, vou mostrar uma maneira mais fácil. Olhando para esse polinômio, vocês percebem que somando os coeficientes, dá zero. Sempre que a soma dos coeficientes de um polinômio dá zero, significa que 1 é raiz. Então eu escrevi aqui, ó. Sempre que a soma dos coeficientes de um polinômio for zero, 1 é raiz. 1 é raiz desse polinômio. Então vamos usar essa informação. Como 1 é raiz, eu posso aplicar o algoritmo de Brillouin-Ruffini. Então, como que eu aplico o algoritmo de Brillouin-Ruffini? Vamos lembrar. Eu coloco os coeficientes em ordem decrescente aqui, né? Coloco aqui em ordem decrescente dos expoentes, né? Do polinômio. Sem pular nenhum, né? Grau 3 está aqui, é 1. Grau 2 é menos 6. Grau 1, 11. E grau 0, menos 6. Se não aparecer alguém aqui, coloca o 0. Daí a raiz é 1, coloca aqui 1 e faço a brincadeira. Começo aqui com o número 1, repito aqui, né? Então fica, eu faço vezes esse, somo o seguinte. 1 vezes 1, 1. Daí eu somo com menos 6. 1 com menos 6 dá menos 5. Daí continuo. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. Somo com o seguinte, que no caso é 11. Menos 5 com 11 dá 6. Daí continuo. 6 vezes 1 dá 6. Somo com menos 6 dá 0. Se o número que eu coloquei aqui realmente for raiz, tem que terminar em 0 aqui. Daí o que é esse resultado que eu encontrei? É exatamente os coeficientes do quociente. Então, dividindo isto por x menos 1, ele vai dar um trinômio com esses coeficientes, né? 1x² menos 5x mais 6. Daí esse x menos 1 eu passei aqui multiplicando. Então, posso escrever o polinômio x² menos 6x² mais 11x menos 6 como sendo esse produto. Mas, como eu peguei uma expressão aqui bonitinha, eu posso escrever ainda isto como x menos 2, x menos 3, como a gente fez em cima. Né? Então, usando o algoritmo de Brillouin-Ruffini, sai muito mais rápido, desde que a soma dos coeficientes dá zero, porque quando acontece isso, 1 é raiz. E geralmente vai ser, tá? Bem, tudo isso para apenas fatorar o expoente, o B aqui, expoente B. Então vamos analisar os dois casos. Primeiro caso, o A é menor que 1. Obviamente ele é maior que 0 também, né? Então, menor que 1. Isso aqui eu vou aplicar uma propriedade de módulo, que diz que se o módulo é menor que o número, então quer dizer que quem está dentro do módulo, ele fica entre menos esse número e mais esse número. Ele fica entre menos 1 e 1. Daí, subtraindo 1 em todos aqui, fica menos 2 menor que 2x menor que 0.
Agora eu vou dividir tudo por 2. Então ele fica menos 1 menor que x menor que 0. Então está aqui. Aqui eu nem coloquei que x é diferente de menos 1, que não vai influenciar no resultado. Então aqui eu trabalhei com o A. Agora eu vou trabalhar com o B. O B é aquele polinômio de grau 3 que eu transformei nesse produto de polinômio de grau 1. Fica mais fácil de trabalhar. Bem, eu quero que ocorra isto e isto. Né? Ele disse aqui, ó, o A é menor que 1 e B maior que 0. Então, quero que ocorra uma coisa e outra. Então, como aqui o x é negativo, já mata a questão, né? O x sendo negativo faz com que, se o x é negativo, quanto mais é negativo, x menos 1. Fica mais negativo ainda. Estou subtraindo um número. Aqui também. Estou subtraindo um número, então vai dar negativo. E aqui vai ser mais negativo ainda. Estou subtraindo o 3. Então, como x é negativo, então x menos 1 é negativo, x menos 2 é negativo e x menos 3 é negativo. Os 3 sendo negativo, quando eu faço o produto entre eles, ele teria que dar negativo, mas eu quero que ele dê positivo. Nunca vai ser, né? Então, cujo produto nunca seria positivo. Logo, a solução desse primeiro caso é vazio. Vamos ver o segundo caso. O segundo caso, o A é maior que 1. Agora, não preciso pensar, né, em x diferente de menos meio aqui, porque isso aqui já não vai dar 0. É maior que 1. Se o B é maior que 1, né, esse módulo é maior que 1, não, o A quer dizer, o A é maior que 1, isso aqui equivale, aplicando uma propriedade semelhante a essa, que o que está dentro é menor que o negativo desse ou é maior que o positivo desse. Que simplificando, ele fica x menor que menos 1 ou x maior que 0. Então já tenho a informação do A. Agora a informação do B. O B, que é isso aqui, o B tem que ser menor que 0. O B, eu já troquei aquela expressão por essa, né? Menor que 0. Agora vamos analisar aqui. Analisar na reta real. Peguei uma reta real e coloquei esses valores. Menos 1, 0 e as raízes, isso aqui. 1, 2 e 3. Bem, eu tenho que analisar só nessas duas semirretas. Antes de menos 1, então vou analisar antes deste e x maior que 0. E depois desse, então, semirreta antes de menos 1 e semirreta depois do 0. Agora, isso aqui é um polinômio de grau 3. E o coeficiente líder desse polinômio é 1 positivo. Portanto, eu venho lá de cima, né, eu venho caminhando aqui, ó.
Eu venho lá de cima e passo pelas raízes, ó. Passo pela raiz 3, passo pela raiz 2 e passo pela raiz 1. Daí, eu tenho aqui o gráfico, que é uma cúbica, um gráfico desse polinômio de grau 3, dessa cúbica. E aqui fica fácil, então, depois o 3 ele é positivo, entre 2 e 3 é negativo, entre 1 e 2 é positivo, e antes do 1 é negativo. E eu estou interessado em que valores? Eu estou interessado em menor que zero, estou interessado em negativo. Então, estou interessado nesse trechinho, porque eu não posso pegar esse pedaço aqui, que eu estou analisando só nessa semi-reta e nessa semi-reta. Só que depois, como aqui a cúbica continua, né? A cúbica continua, ele vai pegar aqui também. Porque nesse trecho aqui, antes de menos 1, também esse resultado dá negativo. Então, quais são os valores de x em que ocorre isto e isto? Então, eu anotei aqui, eu marquei aqui em verde. Antes de menos 1, entre 0 e 1 e entre 2 e 3. Vamos escrever isso. Chamei de solução 2. Então, ele vai de menos infinito até menos 1, união com, vai do 0 até 1, e união com 2 até o 3. Agora vamos juntar as duas soluções. Como a primeira solução deu vazio, juntar fica fácil, né? Então, fazer a união de S1 com S2 é a própria S2.